Madalena é um tema que permeia a cultura, não só a religião, né? Isso acaba atraindo curiosidade. E eu tinha muito interesse de conhecer mais, porque a Bíblia fala pouco de Madalena, né? Mas o que historiadores comentam sobre Madalena, outras religiões falam também sobre Madalena, e o autor, o João Carlos Nara, né? É um autor já conhecido meu, já tenho esse contato com ele e achei muito profícuo, né, de saber que ele estaria aqui em São Luís, a segunda cidade a receber o lançamento do livro. Vim prestigiar, estou com o livro aqui, ele já deu uma palhinha do que vem, do que foi tratado, a forma como eles abordaram, né, são dois autores, é o João Carlos Nara e o Júlio César também, né? Então, dois autores comentando sobre essa figura, tanto do aspecto religioso quanto do aspecto histórico, e a curiosidade é muita. Uma alegria imensa estar recebendo o João aqui em São Luís e com essa obra belíssima, né? Estava sendo muito aguardado desde o ano passado, então quem vem acompanhando a trajetória de toda a produção da obra sabe que envolveu muitas línguas, muitas culturas, teve muita dificuldade no meio do caminho, mas a compilação disso, esse compêndio, estava sendo muito aguardado. A gente está vivendo uma época que a gente está observando a ressignificação do papel da mulher, né? O papel de uma mulher que tem destaque, que tem força, a própria autonomia, né, das mulheres está sendo de fato algo colocado no mundo atual. E observar que havia na época de Jesus mulheres destacadas como Maria Madalena sempre foi algo que me intrigou. E de fato quis participar aqui desse evento hoje para justamente perceber se realmente a Maria Madalena ela tinha esse papel que em algumas épocas colocaram como secundários, né? Ou se ela de fato tinha esse papel de destaque já, como eu comentei, naquela época. Então foi uma grata surpresa perceber esse estudo histórico sobre a figura dela. Obviamente não tem como se associar tanto da questão religiosa, mas perceber que nesse livro os autores eles fixaram muito na questão histórica faz com que, de fato, a minha curiosidade ela fique cada vez mais atiçada. Então, parabéns aos autores, parabéns por ter escrito esse livro, e recomendo de fato a leitura. Estamos aqui nessa noite para prestigiar o João Carlos Nara e o Júlio César nesse livro maravilhoso, né? Traz um tema de muita relevância, tanto para a história da igreja, quanto para a história em termos geral, sobre Maria Madalena, uma figura icônica de muita importância no Evangelho, a primeira das apóstolas, né? Tem esse título. Conhecida também em várias outras igrejas, além da Igreja Católica. Então, é uma fonte muito grande de conhecimento esse livro. Estou muito curioso para ler, principalmente pelo que foi explanado na apresentação do livro, e pelo que eu já conversei com o João antes sobre o livro. Então, indico, porque todos os escritos do João, o que foi falado hoje aqui, fez com que eu quisesse ainda mais conhecer sobre o livro. Isso indico muito de verdade para todos vocês. Mais um livro sobre Maria Madalena. Tantos livros que são publicados, sempre falando da apóstola dos apóstolos. Qual que é a diferença desse aqui? Além de ter sido escrito por dois historiadores, nós procuramos fugir dos lugares comuns, que é falar da Madalena, que, digamos, foi mais fiel que São Pedro, e cadê o lugar da mulher dentro da igreja? É uma abordagem diferente. A gente não está querendo chover no molhado, a gente está querendo voltar para as raízes, voltar para as origens. Quem de fato foi a Maria Madalena, como que a igreja recebeu a figura da Maria Madalena ao longo da sua história e como que fora da igreja também ela foi compreendida. Num arco de temporal bastante longo, nós vemos como Maria Madalena foi sendo reinterpretada por cada cultura. Então, ao olhar para essa figura e o seu impacto ao longo da nossa história, nós vamos descobrindo a sua verdadeira silhueta, fugindo dessas questões assim mais ideológicas. Esse livro ele pretende ser, ao mesmo tempo, uma homenagem a ela, um reconhecimento das suas virtudes, da sua missão, da sua fidelidade a Cristo, mas também é um livro sério, profundo, que vai nas fontes e procura elucidar
Quem foi a primeira pessoa que falou tal coisa? Em que contexto foi dito isso? Porque, para nós, o que importa aqui é a liberdade de opinião. Diante de textos que são ambíguos sobre ela, todos nós podemos chegar às nossas próprias conclusões. Não existe o certo ou o errado quando, às vezes, o testemunho é ambíguo. Então, essa obra ela procura mostrar as ambiguidades dos textos disponíveis acerca da Madalena, nos ajudando a fazer da nossa parte o nosso veredito. Infelizmente, na nossa opinião, muitas vezes a figura da Madalena foi sequestrada para fazer jus a determinadas ideias, a determinadas políticas, a determinadas propostas. Então a gente está querendo voltar à Madalena dos Evangelhos e essa Madalena que ao longo da história da Igreja foi uma referência na fidelidade a Cristo. Uma abordagem também que eu acho interessante da Madalena é que ela aparece como a mulher fiel, que está ao pé da cruz, que está junto do túmulo, que vê a Cristo pela primeira vez. Essa pessoa que está sempre ao seu lado, como uma espécie assim, de perfumista, para ungí-lo, para acompanhá-lo, para estar sempre do lado dele. É uma virtude muito feminina que falta nos nossos tempos, tempos em que não há fidelidade, tempos em que as pessoas são tão volúveis. Maria Madalena ela é uma verdadeira adoradora, ela pode servir realmente de referência para todos nós nessa fidelidade a Cristo, em estar junto da Eucaristia, em acompanhar a Cristo em todos os momentos. Este livro já foi lançado no Rio de Janeiro e também já foi lançado em São Paulo. Agora estamos em São Luís do Maranhão e pretendemos agora fazer um lançamento em Brasília e também em Belo Horizonte. São as duas próximas cidades que estão aí na nossa programação. Eu vou voltar a São Luís do Maranhão em junho, final de junho, para lançar um próximo livro da minha pesquisa sobre a escravidão no período colonial e antes da abolição do tráfico negreiro. Foi feito com um dinheiro de emenda parlamentar do ex-deputado David Miranda, uma pesquisa em cima dos livros de óbitos de escravos novos da freguesia de Santa Rita, no Valongo, no Rio de Janeiro. É um texto incrível, com uma quantidade de dados, de informações, muitas coisas inéditas. E esse livro vai trazer a transcrição paleográfica dessa documentação e uma explicação desse material. E é um tema muito sensível, é um texto muito comovente e pode aportar para os pesquisadores da área de escravidão, da área do final do período colonial, esse momento inicial do período aí do Império, pode aportar muitos dados novos para que as pesquisas sejam mais vastas, mais profundas, descortinando horizontes novos para quem está trabalhando nessa seara.